um podcast na Kombi, hoje aqui no meio da natureza e conversando com essa dupla maravilhosa, Paola e Gustavo, sobre autismo, né? Tá muito legal, gente. Vem assistir. Vem Tá assistir, top. tá muito legal. E se inscreve, que diferente desse avião que tá passando. Bem na hora! Se inscreve, viu? Porque eu mesmo assisto, mas eu não era inscrito. Olha aí, a gente vai Olha, descobrindo. Responda. É isso aí, vem assistir com a gente. Mais um podcast na Kombi e hoje duplamente especial com a presença do Gustavo e da Paola, que nós vamos conversar aqui sobre um assunto que está em alta e vale muito a pena se informar e você logo vai ficar sabendo. Aproveite, curta, compartilhe, chama os amigos, chama a família para sentar no sofá e assistir junto com você que vai valer muito a pena. Eu quero agradecer a presença de vocês. Eles são ocupados, viu? De estarem aqui disponibilizando seu tempo, sua sabedoria para esclarecer tantas coisas que eu sei que vai ser um bate-papo bem. A gente está aqui conversando já há algum tempo, fora das câmeras, e agora a gente vai começar a bater um papo aqui, mas vai valer muito a pena. E eu quero agradecer primeiro essa disponibilidade de vocês. A gente agradece. A gente agradece. agradece, O prazer é imenso nosso. tá aqui. E eu gostaria que vocês já fizessem aquela primeira apresentação, ou a Paola ou o Gustavo. Quem é esse casal que está na minha frente? Eu acho que eu. Eu tenho menos títulos. Eu sou o Gustavo, hoje sou regente de um coral, jovem adolescente também, igreja. Adoro ficção, adoro jogar vôlei. Vôlei! Ama vôlei. Olha isso! Fazer um esporte, né? E adoro jogar videogame. Além de adorar minha esposinha e meu filho. Vocês são casados há quanto tempo? 10 anos. 10 anos. Gente, passa rápido. 10 Eu anos. lembro quando vocês casaram. Gente! Era muito criança, né? 17 anos eu casei. Ele tinha 19. Eu casei com 19. Gente, 10 aninhos já. isso é bênção. Bem vividos, viu? Que Bem ó, É vivido, bênção, bem é bênção. Por isso Jesus. que eu falo assim, ó. Por isso que às vezes a pessoa fala assim, casou novo, ele quer pra aproveitar mais. sim. Jesus faz a gente, olha que bem vivido, vivam bem. É isso mesmo. Paola, quem é você, Paola? Ai, meu Deus. Eu sou mãe do Nini, né? A mãe atípica. Sou psicopedagoga também. Adoro música, adoro me envolver com música, adoro cantar. Gosto de Harry Potter. Olha aí! Potter. A gente tem bastante A gente tem coisa do bastante Harry coisas. Potter, bastante coisa de Star Wars. Sim. Sou supervisora também de acompanhante terapêutica, né? O pessoal aí que fica nas escolas. E é isso. Acho isso que é aí. isso. Nessa vida, ninguém tem uma vida comum. O Certo. comum não existe, né? Assim, é todo mundo igual. Não tem, não. Cada um tem as suas experiências, cada um tem as suas superações. E vocês têm uma história de vida linda, além do casamento de vocês, que é o nascimento do filho e as descobertas que vêm junto, né, que nesse pacote, né? Primeiro a gente se Sim. descobre mãe, pai e depois vai descobrindo aí os desafios de criar um filho. E como que foi para vocês? Ai, muitas coisas, né? Foi difícil, assim, a descoberta de ser mãe, pra mim, em especial, foi difícil. Acho que muitas mulheres já passaram por aquela questão do puerpério, né? Pela depressão pós-parto e tudo mais, que a gente precisa se encontrar ali como pessoa, se encontrar como pessoa, se encontrar como mãe, se encontrar como mulher, se encontrar como esposa, enfim, acaba misturando tudo. Mas o primeiro do Nicolas, assim, a gente achou que foi bem tranquilo, né? Assim, Primeiro dentro ano, dos né? conformes, né? Foi até Primeiro foi bem dentro dos conformes. E aí a gente meio que começou a se deparar com situações novas quando ele completou lá seus 11 meses, um ano. Foi quando a gente começou a perceber algumas coisas diferentes nele, que aí a gente começou a ter essas novas descobertas, né? O que você, a princípio, descobriu assim, ou percebeu de diferente?
A primeira coisa foi a questão que a gente chamava ele pelo nome e ele não respondia. Tipo, ignorava. Exato. É como se eu estivesse falando que você continuando fazendo o que você está fazendo, como se você não estivesse me ouvindo. E aí a gente achou que era uma questão de problema auditivo, né? Só que o Nicolas sempre também gostou muito de música. Então, a música, por mais baixinha que tivesse, ele já ficava com a cabecinha. Então eu falei, Ele gente, percebia a música, mas te ignorava. exatamente. E aí a gente, não, a questão auditiva aqui não parece que não. E aí também depois ele começou com uma mania de ficar girando as rodinhas de tudo. Então ele pegava os carrinhos, colocava de ponta cabeça e ficava girando, girando, girando. Ou se não via um carrinho, uma bicicleta, ele não queria ver a bicicleta, ele queria ver a roda da bicicleta girando. Ele não dava funcionalidade. Hoje a gente sabe. Ele não dava não tinha esses funcionalidade, nomes, né? Ele não dava funcionalidade pro brinquedo. Mas nessa época, para vocês, era tudo... É assim, era diferente, mas a gente, é coisa da idade, é porque ele não vai pra escolinha, é filho único, tudo mais. Mas aí, né, no aniversário dele, eu percebi que ele ficou muito irritado, ele só chorava. E ele ganhou um volante. Só que a criança, quando ganha um volante, ela vai brincar de carrinho e tal. Ele não, ele pegava o volante e ele ficava girando o volante, sem parar, sem parar, sem parar. E aí foi alguns pontinhos assim que eu fui juntando, aí eu fui lá pro Dr. Google, né? O Dr. Google sabe tudo. E aí coloquei lá o que eu via de diferente nele, e aí a primeira coisa que apareceu foi o autismo. Só que pesquisar autismo no Google aparece o pior autismo, né? Pior cenário que existe. Era bem pior. Hoje ele Hoje tá em dia é com mais tranquilo. 7 anos. Tá com 7. Há 5 anos atrás, quando você procurava autismo, não tinha muito estudo, não tinha muita coisa. E vocês não tinham conhecimento de nada disso. Eu nunca tinha vocês ouvido falar essa começaram a palavra. descobrir a partir do nascimento dele, assim, na verdade. A partir do 1 ano ali, de né? um que a aninho gente dele. Até então, eu juro pra você, eu não tinha ouvido falar sobre autismo. Você já tinha ouvido? Eu já por causa da faculdade, mas só... Mas eu não tinha... era só conhecimento... Esse termo, pra mim, nunca soou pra mim absolutamente nada, né? Até eu me deparar com esse termo e esse termo fazer parte da minha rotina, eu ver que isso aqui faz muito sentido pra mim. E como é que foi? Da desconfiança ou da consulta do Google até, de fato, ter um profissional que estivesse avaliando ali o comportamento dele? Foi 1 ano e meio. É porque a gente ficou... É que todo pai, quando descobre, entra naquelas fases do luto, né? E isso, a fase do luto não é só quando alguém morre. A fase do luto é quando você perde alguma coisa. Quando aquela ideia que você tinha fixa de filho, ela você vê que ela não vai ser realizada da forma como você queria. Exatamente. Sendo inicial ou não, a primeiro momento ela morre. Ela morre, porque você passa pelo luto. Tudo aquilo que você achou que você construiu, porque a mãe tá grávida, você começa o quê? Meu filho vai ser médico, meu filho vai ser isso, porque quando ele fizer 2 anos, a gente vai fazer tal coisa. Quando vem um autismo que a gente, principalmente há anos atrás, que ninguém falava sobre, a gente via, eu não sei o que é isso, eu não sei a expectativa de vida que isso tem, acabou meu mundo, acabou tudo pra mim, então a gente entrou eu principalmente entrei nessa fase do luto, aí entrei na depressão, entrei na barganha, nossa, se você visse o quanto que eu brigava com Deus o dia inteiro, eu brigava com Deus, e Deus muito misericordioso, né, porque eu falava, não, porque o Senhor me deu um filho, o Senhor me dá um filho que tem autismo, e brigando com Deus mesmo. E foi esse tempo, e ele, acho que não sei como que foi pra ele, porque eu externizava isso mais do que ele, né? Mas todo esse tempo, assim, muito conturbado pra mim, mas chegou no momento que ele sentou comigo, ele conversou, ó, é o seguinte, nosso filho tem, e o que ele tem funciona assim, 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 então vamos procurar um médico? Aí foi quando a gente saiu à procura do primeiro neuro dele. Que também é difícil, né? Sim. Porque assim, se a gente for, eu não sei se vocês tinham convênio ou não, mas se a gente vai pela rede pública também é tudo mais demorado, né? A gente teve os 2... É que a gente foi pelo doutor consulta. A gente foi no particular primeiro, mas hoje a gente sabe que foi um péssimo neuro. Mas que acaba não sendo um especialista, né? Ele falou cada absurdo. É que assim, ele era neurologista infantil, só que a gente sabe que hoje, para atender a criança com autismo, ele precisa de algumas especializações que eu acho que aquele neuro não tinha. Porque ele pegou uma mãe que estava no processo de luto, que estava no processo de tentar achar alguém que mudasse essa ideia de que não, meu filho não tem autismo.
Então, eu cheguei lá, ele falou pra mim, ele falou assim, olha, eu não vou dar o laudo pra ele hoje, porque depois de 6 anos pode ser que ele não tenha mais autismo. Eu me agarrei aquilo com todas as minhas forças. Na Sério? época, Como assim? então foi esse Como absurdo. assim? Como Hoje a assim? gente sabe o Hoje absurdo a que gente ele falou. sabe, quando você não tinha informação, uma mãe que não tem informação, ela vai se agarrar nisso Não, com é do todas tipo as assim, não, forças. então deixa ele ali, hibernar Sim. 6 anos, que um belo dia ele vai acordar e tá tudo bem. Aí ele falou assim, existe a chance dele ter autismo, mas pode ser que o autismo vá embora. Aí, tipo, eu falei, não, eu sou crente, eu vou orar, vou fazer jejum, vou fazer O proposta, porque Senhor vai vai mudar embora. essa situação. Vai mudar, porque comigo vai ser diferente. Com 6 anos, isso vai embora. Eu não sabia, né? E aí ele falou esses absurdos, a gente saiu de lá, né? Assim, saímos de lá meio que ele falou, ele é autista hoje, mas pode ser que depois de 6 anos, não seja. Até Vocês os 6 acreditaram nisso? Na época, É. eu acreditei, eu não sei ele, mas eu fiquei balançada com essa informação, né? Porque eu tava indo Porque, nesse de processo. certa forma, uma informação errada pode fazer com que você prejudique o avanço da criança. Exatamente. A pior questão da informação errada é que ela só é errada a partir do momento que você sabe o que é certo. É. Então, naquele momento, Você a informação, acredita que ela é a informação real. E veio de um médico. Poxa, Sim. quem que vai contestar o médico, né? Então, hoje a gente entende, e graças a Deus que tem muita Hoje eu informação. contesto pra caramba. Existe, assim, tem... Questiona, né? Sim. Questiona. Igual, tem os podcasts, tem tudo que, tipo, dá essa informação, a pessoa vai chegar no médico, doutor, o que você tá falando tá errado? Não, isso não tá certo. Então, hoje existe essa informação. Antigamente não existia. Então, pra mim, o médico falou, tá falado, ponto, acabou. Então, eu saí de lá com essa esperança, vamos dizer assim. Só que depois a gente passou com outro médico, aí ele explicou tudo, que é o que a com gente... ele, tá com ele até hoje. É o Ele mesmo falou, neuro. Desde os 2 anos. E aí esse também é particular. Esse é particular, exatamente. Aí- A gente iniciou com ele ainda particular, mas pela rede conveniada. Porque o processo foi, a gente foi nesse neurologista, ele deu o laudo de autismo, a hipótese diagnóstica, né, de autismo, e a gente saiu de lá e com essa hipótese diagnóstica a gente foi buscar o Tratamento, no público. porque até então só eu trabalhava, era uma realidade completamente diferente do que a gente viveu, completamente diferente do que a gente vive hoje. Na época eu recebia um pouco mais de um salário mínimo para os 3, além da casa e tudo mais. Então era uma realidade completamente do que a gente vive hoje. E não tinha a menor condição de contratar um convênio. Então a gente foi pela rede pública. Na rede pública a gente conseguiu 45 minutos por semana. Era 2 vezes ou uma vez? Era uma vez na semana. Com a fono. Era um amor de pessoa. Eu não sei se a Paula teve contato com ela até um tempo atrás, mas um amor de pessoa. O Nicolas adorava. Na hora que chegava, ele queria entrar na sala logo. Mas foi o que a prefeitura disponibilizou pra gente há 5 anos e meio atrás. Que não é muito diferente de hoje. Não é o suficiente. Hoje a gente sabe que entre esses 45 minutos e o estresse de ter que pegar um ônibus com o Nicolas até o lugar, ter que aguardar outra pessoa sair para ele ficar 40 minutos, ter que aguardar, ter que tentar tranquilizar essa saída que vai ser difícil, pegar transporte público de novo para voltar para casa, a gente sabe que esses 45 minutos são mais prejudiciais do que ajudam. Então hoje, 6 anos depois, a gente tem conhecimento disso. Mas foi o que a rede pública ofereceu. Então a gente tentou ir para uma fono particular. Para a gente tentar dar um boost nisso, né? Pelo menos ele vai ter 2 horas por semana. E aí foi quando a fono falou, vou fazer a avaliação dele por um mês, né? Uma hora por semana. Vou fazer a avaliação dele nessas 4. Terminando a avaliação, eu mostro para vocês qual é o plano aqui que a gente tem para ele, né? E ela falou, tá aqui o plano. E tá aqui quanto custa. Devia ser o valor de um carro. Não, e ela tava fazendo um valor social pra gente, mesmo assim, não era o nosso salário mínimo que ia, né? Ela falou assim, olha, eu sei que é alto, acredito que vocês não tenham condição, até porque ela já conhecia a gente e tal. Ela falou, acredito ser mais interessante para vocês contratarem um convênio. Vamos contratar um convênio. Só que também não tínhamos a menor condição de contratar um convênio e a gente contratou o convênio na fé. E até mesmo, assim, hoje deve estar melhor, mas antigamente sim, um tempo atrás, existia também barreiras do convênio aceitar essas terapias, né? Então, só para deixar claro, esse antigamente, a gente tá falando de 5 anos.
Mas Coisa assim, ontem, ontem, né? antigamente existia a terapia, a barreira de terapia. Hoje o convênio já te barra para você fazer a contratação do convênio. Então a gente teve É. até sorte Hoje no tá pior do passado que antes. de conseguir contratar um convênio, porque a gente conseguiu um convênio que só o Nicolas entrasse, porque normalmente tem que entrar a família inteira, né? Sim, sim. A gente conseguiu um convênio que só o Nicolas entrasse. Mas foi na fé também, porque era Caro. Era metade. Era Na 600 época. reais, né? Não, não, na primeira vez não. A primeira era R$ 495. Eu recebia 1.400 e alguma coisa. Meu pra, Deus. pra manter, né? E E assim, era ou isso ou nada. Pela evolução do Nicolas, a gente falou, a gente faz e vamos ver o que dá. A gente fez, e aí na época já tinha aquela coisa do você precisa entrar na justiça para conseguir o tratamento do autismo completo, Para né? liberar o tratamento. Então É. era só judicial e tudo mais. Eu não tenho dinheiro nem para pagar o convênio, quanto mais para pagar advogado. Fomos na fé, ligamos para onde tinha que ligar, no convênio e tal. Conseguimos uma clínica. E foi o primeiro milagre, eu acho, que a gente viveu dentro do autismo. Sim. A gente mandou tudo que precisava mandar, mas a fila é gigantesca. Na época já não tinha vaga. Se hoje tem clínica, há 5 anos atrás não tinha clínica. Tinha gato pingado em cidade e era achado. Então a gente sabia que ia ser muito difícil, ia ser muito complicado, mas o que estava no nosso alcance a gente fez. De repente uma pessoa ligou pra gente e falou, ó, vocês podem vir aqui conhecer a clínica e tal? Eu falei, a gente vai, mas ir pra conhecer e não ir mais, né, e tal. Ela falou, que dia que vocês podem trazer o filho de vocês pra fazer a terapia? Eu falei, todo dia. Todo dia. Você só me fala o horário. Aí ela falou, pode ser no horário da manhã? Eu falei, pode. Ela pode ser das 9 ao meio-dia? Nossa, Aí eu das 9 ao falei, meio-dia? pode. Aí ela de segunda a quinta, eu, pode. Aí Pensando, isso vai me custar quanto será? falei, então, ela falou, então tá bom, vocês vêm na sexta-feira conhecer, na segunda-feira vocês trazem ele. Eu falei, É isso? tá, mas pera, tá tudo certo? É só levar? Ela, a vaga de você já tá aqui, já tá, agora que a gente confirmou, tá aqui a vaga de vocês, é só vir, trazer e tá tudo bem. Aí eu ainda sem acreditar, a gente foi na sexta-feira, conheceu a dona da clínica, conversou e tal. É sério? É só trazer, a gente conseguiu essas 3 horas, né, e tal. Ela falou, que a gente acabou de abrir um projeto, vocês são o primeiro do projeto. Olha só. E aí a gente foi e levou. No começo era um projeto muito bom, era um projeto Sim. muito legal. Era uma clínica totalmente credenciada, então A gente não teve tinha- custo não tinha nenhum com custo isso, o nenhum. convênio que tava arcando, mas aí foi quando, né, hoje tá começando a desaguar tudo que começou nessa época. A gente ficou lá uns 6 meses em uma clínica muito legal. Uma clínica bem interessante. E aí começou o boom do autismo. E eu preciso ganhar dinheiro com isso. E aí começou. E aí foi quando começou a rotatividade profissional ser muito grande, porque eu tenho que diminuir o valor do profissional para conseguir ganhar mais dinheiro. O nosso projeto era um projeto para demorar um pouco mais. E lá nessa clínica nós éramos do terceiro projeto. A gente, desde que a gente entrou, a gente ficou 1 ano e meio lá. Isso demorou uns 6 meses para acontecer. Em 1 ano, então, depois, tinham mais 4 projetos. E nós éramos os únicos de lá que tínhamos um tratamento de 4 horas, né? Vamos dizer assim, de 4 horas durante 4 dias na semana. E nesse período, vocês viram um avanço nele? O início é mais chato, né? O o início é início- mais complicado. Na verdade, a gente brinca até hoje que essa clínica foi a clínica preparatória para outras, porque foi onde ele aprendeu a sentar, a chegar numa salinha, ficar sentadinho, a receber os comandos e fazer as terapias. Foi nessa clínica que ele aprendeu tudo. Avanço, assim, pro dia a dia a gente não sentiu tanto. Sim. Foi só nas outras clínicas particulares que a gente começou aí, que a gente começou a ver que era uma coisa. Porque, assim, quando a gente entrou lá, a gente achou que o tratamento era uau, é isso. Depois Não que a tinha gente. conhecimento Não de tinha nada. conhecimento, Então, né? meu Deus A do gente, a gente céu. sempre foi muito no escuro, depois que a gente foi aprendendo. E aí a gente vai aprendendo a distinguir, né? Sim. Aí a gente descobriu lá que lá não tinha aba, nem a pau, não era aba. Aquilo era um tratamento multidisciplinar, ok. Mas não era um tratamento realmente efetivo ali, trabalhando as necessidades do Nicolas dentro do espectro. Você falou uma coisa? Não, é que Não, outra só de coisa. lembrando eu vejo as atrocidades, porque se fosse hoje na época eu teria processado a clínica. Não, eu É, entendi. porque elas ofereciam Então, uma coisa, mas o Nicolas aprendeu a
como eu posso É que- dizer é essa que não- palavra? O Nicolas aprendeu a ser uma criança de clínica ali dentro, porque querendo ou Meio que não, socializar ali com Não, aquele ele- ambiente. ele aprendeu o ambiente, isso, ele isso, aprendeu isso. aquele ambiente de pessoa e terapeuta, né? Essa troca que tem que existir. Cuidado Foi com o lá que ele microfone aí, aprendeu. tá? Ai, Você tá batendo perto. foi que ele aprendeu. Agora, só voltando um pouquinho. Talvez a gente volte antes e volte Várias depois. vezes. Fica à vontade. Você falou assim, houve um boom do autismo. Sim, sim. Vamos falar sobre o boom do O bom, autismo. o bom. Ai, eu vou. Por que que eu quero falar sobre o boom do autismo? Vou tomar água. Porque quem não tem a informação, e eu já ouvi isso de uma pessoa, e eu falo assim, a pessoa não é mal intencionada, mas não tem informação. Porque a pessoa fala assim, pô, agora tudo é autismo, é modinha ser autismo agora, ser autista agora, tudo é autismo. Blá, blá, blá. E aí vem de encontro com essa frase que você fala, houve o boom do autismo. Vocês acham que, eu pergunto isso para todo mundo que senta aqui para falar de autismo, eu faço a mesma pergunta. Vocês acham que os casos... Espero a resposta ser parecida. Não, mas a gente vai aprendendo. Que os casos de autismo aumentaram ou aumentou o diagnóstico? Vocês acham que aquelas crianças de 30 anos atrás que tinham dificuldade de socializar, que tinham dificuldade do Adultos de hoje, né? aprendizado, elas tinham o autismo que não era, que não tinha ali não é laudo que fala, é uma avaliação, né? E agora isso já está mais, já é mais comum a pessoa aceitar também, porque tem muito disso, né? Aceitar que o filho é autista e tratar isso, né, de uma maneira que a criança consiga se desenvolver melhor. O que que vocês acham? O que que é esse boom do autismo? Pode falar. Eu? Pensa que bebeu água, você fala Né? primeiro. É multifatorial isso, na verdade. Tem vários fatores aí que ajudam. Um é hoje as pessoas têm muito mais acesso à medicina como um todo. Seja até pública ou privada, né? Então hoje a pessoa tem mais acesso para isso. Hoje as pessoas têm mais informação. Sendo ela errada ou não. Mas ela tem mais informação. O fato das pessoas terem essa fala, tanto quanto pejorativa, de que hoje tudo é autismo, é que elas têm informação errada. Ou elas têm parte dessa informação. Assim como foi o TDAH. Sim. Pelo fato da pessoa ser desatenta, eu tenho TDAH. Isso é uma inverdade, assim, isso é irreal no grau máximo. E aí isso tem começado a acontecer com o autismo. Eu jogo videogame às vezes e tem gente que fala, tem um autista aí dentro da sala. Mas espera. Só porque você está por quê? focado, né? Não, ele diz isso do personagem dentro do jogo. Então Sim. só pelo personagem estar sozinho num quarto, esperando alguém entrar, ele fala, ô gente, tem um autista aí no quarto. Pera. Eles estão pegando esse traços únicos, traços completamente isolados e falando hoje que hoje tudo é autismo. Mas hoje a informação, errada ou não, ela é mais acessível. Hoje as pessoas têm mais acesso aos médicos. E o diagnóstico de autismo também ele mudou. Então, até quando a Paula comentou, há 5 anos atrás, quando a gente foi buscar sobre o que era autismo, só existia o autismo, que já a nomenclatura já até mudou, mas era só autismo severo. Era só as crianças que realmente não falam, as crianças que não têm uma vida funcional em nada, uma pessoa que precisa de auxílio 24 horas por dia e sem alguém do lado essa pessoa morre. Esse é o autismo que o Google mostrava há 5 anos atrás. Isso a gente está falando de um curto prazo de tempo, né? Imagina quem está na luta há 10 anos. Como era o autismo há 10 anos e há 15 anos atrás. Então, como era para essa pessoa buscar essa informação? Há 15 anos eu tenho uma história que, tipo, não tinha o nome autismo, né? Não tinha autismo, não era autista. Mas a mãe via a necessidade da criança e trabalhava em cima da necessidade. E no final deu muito certo, porque meu filho precisa disso, eu vou atrás disso, meu filho. Só que hoje ela falou, não, hoje Era ele meio é que a autista, mãe que né? se virava, né? A mãe que se virava, a mãe que via necessidade e a mãe que, tipo, suava para ir atrás do que o filho precisava. Então não tinha esse termo, ele é autista. Não existe esse termo. A mãe ia porque, meu filho é diferente, meu filho tá com atraso, como que eu posso recuperar esse atraso?
Então não existe essa nomenclatura, né? Sim, sim. Hoje existe, aí é onde que vem, né? O diagnóstico, hoje existe o DSM, que é DSM-5. um o manual que tem lá todas as características e o que precisa, o que a criança precisa ter para ser diagnosticada com autismo. O DSM-5 é a bíblia Dos transtornos dos mentais, transtornos mentais. É um livro gigantesco, de certo em certo tempo ele tem suas alterações, porque as coisas vão mudando. O último que a gente tem é o DSM-5, a nova versão de 2023, se eu não me engano. E aí nele é onde a gente tem hoje os critérios de diagnósticos do autismo. A pessoa precisa, como se fosse um checklist, né? Então tem o campo A e o campo B. Eu preciso assinalar tanto do campo A, eu preciso ticar todos do campo A e alguns do campo B. E Com a base partir nisso, a pessoa é autista. disso, Isso. você tem a indicação para terapias, que não é igual para todo Justamente. mundo. Não, vai, assim, tem que avaliar o nível que a criança está, e aí, em cima do nível que a criança tem, aí sim faz um plano terapêutico que ela precisa. Nem toda O criança plano precisa. terapêutico é individual, né? Ele precisa Nem ser toda individual. criança precisa de 40 horas de terapia. Assim, lógico que o manual, né, a literatura fala que minimamente para uma boa terapia funcionar, para fazer a Para se mudança, ter resultados é em uma terapia. minimamente 15 horas por semana. Minimamente 15 horas por semana. Mas Menos, a gente também sabe que hoje isso é, na realidade de muita gente, 15 horas é uma terapia de ouro. terapia de hora. E a gente está falando do mínimo para Do o mínimo do que o tratamento. manual requer para que E realmente existe tenha. uma preocupação que eu acho que não é uma preocupação social, mas deveria ser. É só uma pontuação pontual. Eu digo isso por conta de ouvir relatos de pais, de avós, de mães, com relação ao futuro dessas crianças que não estão recebendo as terapias adequadas e não se desenvolvem. Então, assim, eu penso assim, qual é o prazer da mãe e do pai? Ver a autonomia dos filhos, né? Mais adiantado, menos adiantado, mas vai saber escrever, vai saber falar, vai saber se vestir, vai saber ir no banheiro, vai saber falar quando alguma coisa estiver incomodando ele, vai saber identificar onde procurar ajuda. Essa é o nosso objetivo como pais. E aí eu fico pensando, no caso do autista, dependendo do grau, que agora tem severo, tem leve, né? Dependendo, vai ser uma criança que vai precisar desse auxílio por um bom tempo ou para o resto da vida. É por isso hoje que tem os níveis, né? Há no início do diagnóstico aqui no Brasil, há 8 anos atrás mais ou menos, os níveis eram classificados como leve, moderado e severo. Essa nomenclatura mudou aqui no Brasil e essa nomenclatura ela muda. Hoje ela é mais estável no mundo todo, né? Mas aqui no Brasil tinha aquela coisa. O seu filho tem autismo, mas é autismo leve, então para você é mais fácil. O meu é severo, então o meu é mais difícil. Mas como que está essa Aí classificação hoje hoje? essa classificação foi alterada e hoje é nível de suporte 1, nível de suporte 2, nível de suporte 3. Os níveis de suporte são: nível de suporte 1 quer dizer que a pessoa precisa de pouco ou nenhum auxílio em grande parte Das atividades das diárias. atividades diárias. Então, supondo que eu seja um autista nível 1, eu consigo ir trabalhar sozinho, eu consigo viver sozinho e eu também sei as minhas dificuldades e sei onde eu preciso de ajuda. Aprenda a lidar com isso. Eu vou aprendendo a lidar com isso, então eu posso ter um auxílio ou não. Esse auxílio, caso eu precise dele, ele não pode ser um auxílio vital para minha vida. O que seria isso? E aí passamos para o nível de suporte 2. Eu sou um autista que vou ao trabalho, consigo viver sozinho, porque hoje tem iFood, então eu não sei cozinhar. Entendi. Mas hoje existe o iFood. Mas Entendi. eu não sei cozinhar. Se Eu o meu não vou celular morrer acaba... de fome porque Sim, eu sei eu chamar tenho, uma comida. exatamente. Justamente, mas eu não sei cozinhar. Entendi. Então, se eu ficar sem bateria, eu não como, porque eu não sei cozinhar. E Então, essa não é pessoa... necessariamente uma pessoa que convive
profissionalmente, que vá para a escola e tal, que ela vai ter a habilidade de cozinhar. Justamente. Ou de lavar uma roupa, ou de cuidar de uma casa. Ela se pode ter cuidar, outras exatamente. habilidades Sim. e ter dificuldades em Pode atividades ser que ele simples. socialize super bem no trabalho, mas ele não consiga viver sozinho. Ele não Sim. consegue fazer o básico para viver sozinho, manter Então, uma, essa né? pessoa já seria diagnosticada com nível de suporte 2. 2. Porque ela precisa de um auxílio não 24 horas, mas ela precisa de um auxílio pontual em coisas do seu cotidiano, coisas do seu dia a dia e principalmente questões vitais. Tem gente que não consegue se vestir, porque a pessoa não tem motricidade para vestir uma roupa. Então quer dizer que você vai andar pelado na rua? Entendi. Não posso. Então essa pessoa é diagnosticada com nível 2. E daí para frente a pessoa pode ser diagnosticada como verbal ou não verbal. Uma pessoa não verbal, geralmente ela já é classificada como nível 2 porque a comunicação já é muita coisa no seu dia a dia. E aí o nível de suporte 3 já é uma pessoa que vai precisar de um apoio demasiado alto, já no seu dia a dia, na grande parte do seu dia. Provavelmente essa pessoa não vai conseguir trabalhar. Pode ser que ela consiga. Aí é onde existe o espectro. Pode ser muitas coisas. Mas, a grosso modo, o nível de suporte 1 é quando a pessoa precisa de pouco auxílio no seu dia a dia ou quase nenhum. O nível 2, a pessoa precisa de um suporte pontual, mas ela ainda precisa desse suporte, ela não consegue viver sem esse suporte. E o nível de suporte 3 é quando ela precisa desse apoio ao longo de todo o dia, não podendo estar sozinha. Essa pessoa provavelmente ela não vai falar, provavelmente ela tenha deficiência intelectual, essa pessoa provavelmente não consiga se comunicar, e eu não digo da fala, digo da comunicação como um todo. Sim. Ela não fala, mas ela também não consegue se comunicar através de qualquer outro... Não consegue dizer o que quer, o que sente, seja o que por precisa, foto, seja por... apontando. Justamente, ela pode fazer isso, mas isso fica muito dependente de uma outra pessoa. Por exemplo, se eu trago meu filho é nível de suporte 3. Você vai demorar um pouco para conseguir entender o que ele está apontando. A gente já sabe disso, então isso está muito apegado a nós, né? A pessoa que está com ele durante todo o dia. Então isso caracteriza nível de suporte 3 aqui no Brasil. Mas Agora, desculpa, já. pensando, agora vamos entrar um pouquinho em políticas públicas. Pensando num autista suporte 3, que é uma criança hoje. Vamos colocar aqui. A mãe tem ali disponibilidade de ajudar tal, mas aí daqui a pouco essa mãe precisa trabalhar, essa mãe precisa também viver, essa mãe precisa ter um momento para espairecer a cabeça, porque senão também, né, é muita coisa para ela. Como que fica a situação de uma mãe, de um pai, de uma família que não tem um suporte? O que funcionaria para ela como políticas públicas? Um tempo de terapia maior, onde ela conseguisse fazer uma outra coisa? O que funcionaria? O buraco é muito embaixo. Nossa, você fez uma pergunta Aí muito... o buraco é muito... porque assim... Porque eu fico preocupada assim, por exemplo. Só para ajudar você a terminar o seu raciocínio. A gente deu uma palestra recente numa igreja e era uma palestra introdutória. A gente vai começar a dar curso ao longo dos meses, né? Ao longo das semanas para esse pessoal. Então a gente teve que fazer ei, vamos acordar, Sim. que o negócio tá feio. A igreja hoje tá ruim como um todo em questão de autismo. Hoje mães estão matando seus filhos e se suicidando porque não tem auxílio. Era justamente isso, porque eu vi a reportagem lá nos Estados Unidos que a mãe tinha 3 filhos autistas. E ela matou os 3, eles já estavam ali entrando na fase da adolescência e tal. E aí, essa é a minha preocupação, e esse é um gancho também que eu entro, porque assim, quando a criança é pequenininha, por mais que a gente tenha dificuldades, fala assim, beleza, a vizinha ajuda, a avó... mais controlado, eu coloco debaixo do braço e tá tudo tal. Mas ela não vai ser uma criança eterna. Ela vai crescer, ser adolescente, ela vai ter força no momento de crise dela. Você não consegue conter sozinho uma mãe, dependendo. Se uma mãe é uma franzinha assim, e de repente um adolescente é desenvolvido forte, não segura. Aí esse adolescente vira um adulto. Como que uma família sem suporte, vamos supor que ela não tem uma rede de apoio e que ela dependa só de políticas públicas, como que ela sobrevive? O que seria o ideal para essa mãe?
O ideal Hoje não é- sobrevive, né? Se a gente vê que hoje não Porque sobrevive, o que sim. que a gente faz Sim. ou como que a gente estende uma mão para que uma mãe não chegue ao ponto de uma desgraça acontecer dentro Sim. de casa? Dentro da política pública, a gente pode falar que sim, uma melhora de tratamento, né? A opção de tratamento para a criança, porque o tratamento da criança não só vai dar tempo para essa mãe se distrair, descansar, fazer as coisas de casa. Ou só Sim, trabalhar ou para ter só renda trabalhar, pra casa, exatamente. né? Mas também estamos falando do futuro dessa criança, do desenvolvimento dessa criança. Então, o tratamento, né? É aí um dos primeiros pilares. O segundo é que mãe de autista, e na maioria dos casos, a gente não consegue trabalhar, não adianta. A família, a gente fala que a família que tem um autista é uma família que está em vulnerabilidade, porque um ou outro vai ter que deixar do emprego para acompanhar esse filho em terapia, para acompanhar esse filho na escola. Tem que deixar, não adianta. Então, política pública, poxa, Aconteceu com a gente, inclusive, né? sim, Hoje eu não hoje ele não trabalho. trabalha e eu Isso a continuo. gente tem uma baita de uma rede de apoio. Aqui ele Sim. passa, hoje ele faz 40 horas semanais na clínica. Foi questão judicial, a gente está em processo judicial até hoje. Foram anos de luta pra gente chegar Ainda mais ou estamos, né? menos ainda, né, num patamar ok. Hoje, graças a Deus, Ele nós vai para a podemos. escola e vai para a Sim, clínica. Sim. sim, Aí Hoje nós vocês somos conseguem ter meio esse tempo. sim. Sim. Mas aí eu vi Mas também. mesmo assim eu não consigo trabalhar porque o horário que ele entra na escola não concilia com nenhum trabalho que exista Sim. hoje aqui. Então, para levar ele para a clínica não existe trabalho nenhum. O horário que ele sai da clínica até eu estar em casa também não concilia com o horário de trabalho nenhum. A não ser que eu faça algum trabalho home office e uma empresa seja completamente uma Flexível, mãe, né? Porque não flexível é a ponto de ser uma flexível. mãe para conseguir, poxa, eu preciso sair das 7 às 9 para conseguir levar ele para a escola, porque eu gasto uma hora para fazer a lancheira do dia dele, tenho que levar ele para a escola, eu gasto uma hora em levar ele para a escola e voltar para casa, então eu gasto 2 horas da manhã com isso, aí eu tenho que preparar a comida na hora da noite para quando ele chegar já ter o que comer, fora todas as outras tarefas de casa que elas precisam ser feitas, porque minha esposa também trabalha. Então hoje, o que acontece hoje é que nas famílias autistas elas já são vulneráveis, por quê? Porque Querendo ou não, sempre tem um que dos ter dois alguém lá. precisa Sim, parar e a de trabalhar. conta não fecha. Você para pensar, alguém vai ter que parar de trabalhar, mas a gente tem que pagar a escola ou a gente tem que pagar tratamento e que é muito caro. Sim. Então a conta não fecha. Então a Não política pública fecha. também tá aí, tipo, num auxílio para esse pai, para o cuidador, num auxílio para a criança, porque querendo ou não, o cuidador também tem suas necessidades. Muito se fala na necessidade da criança, né? Sim. A gente, como cuidador, também, a gente é mulher, a gente, né, é pai, é mãe, precisa ali de coisas triviais para o dia a dia que não tem. Então, falando de vamos supor, o autista tem direito ao LOAS. Você conhece o LOAS, né? Você já viu a dificuldade que é para conseguir um LOAS? A gente para no meio do caminho, por quê? Desanima. Qualquer A coisa. gente conhece Pouquíssimas pessoas. pouquíssimas pessoas a contar nos dedos e sobrar de pessoas que conseguiram o LOA, sendo que os dois não trabalham. O pai e a mãe não E a trabalham. mãe, a gente riu na época, né? Porque foi engraçado ela contando. Ela falou, gente, eu tive que ir com a roupa rasgada pra eu conseguir. Porque mesmo assim, se eu fosse um pouquinho mais bonitinha, eles olhavam pra minha cara e ia falar que não precisa. Então, A gente já conheceu família que se separou, continuam juntos e tudo mais, mas legalmente se separaram para conseguir, Sim. porque um marido trabalha, recebe um salário mínimo, morava dentro do mesmo ambiente familiar, então pro LOAS conta-se todo mundo e pronto, você já não recebe. A questão do autismo é que a lei existe, é linda no papel, só Mas na precisa ser prática não feita tá funcionando. Hoje não tem nem Ele terapia. tem direito ao LOAS, mas você vai ver o direito que ele tem ao LOAS. Tudo que eles pedem pra você ter esse direito, cara, você tem que ser minimamente miserável. Você não pode ter uma casa. Aí você mora no quintal da tua mãe. Tá, mas é o quintal da sua mãe. Você não tem direito porque você não paga aluguel. Eu moro de favor. Você tá entendendo Mas que eu se você moro mora de no favor? seu âmbito, se esse âmbito que você mora é familiar, sua mãe e seu pai, eles têm o dever, não obrigação, Que mas eles deveria têm ser o do dever Estado. de te auxiliar. Então, enquanto você mora, mas eu tenho um carro no meu nome. Então, se você tem um carro, você já está me mostrando que você tem como bancar a gasolina e todos Gente. Ter um você carro já no não- nome já te tira também É pra você ter requisito o LOAS. mínimo. Só Se que você você tem o precisa carro do no seu carro. nome, você não tem o direito ao Você precisa do carro para levar essa criança para as terapias. Não tem como ficar pegando um ônibus com autista, não tem como ficar pegando um trem com autista. Então, assim, algumas políticas existem, a lei existe, está no papel. A lei existe. Se ela fosse seguida, já eu seria acho que Eu já penso seguiria nisso, assim, muito, às sabe? vezes, que o nosso problema, o problema do Brasil, às vezes, não é falta de lei.
É falta de De cumprimento, fiscalizar a De lei para ver cumprimento. se ela está sendo cumprida. E a burocracia também, né? Porque é uma a gente brinca, a gente parece que eles acham que os pais autistas não têm absolutamente nada para fazer, porque é burocracia para tudo quanto é lado. É meio que dizer assim, né? É um problema de vocês. É isso. E a gente vai dificultar um pouquinho mais, que é para vocês desistir, para eu não gastar do meu, para não tirar do meu bolso. Então eles Que dificultam triste. pra gente desistir no meio do caminho e falam, quer saber? Não tá valendo a minha dor de cabeça? Deixa É isso pra triste lá. porque você vê em outros países, e eu sei que é uma comparação não triste, mas gostaria muito que as pessoas conseguissem entender essa comparação, não como uma comparação de, mas lá é outro país, lá é uma outra realidade. Até porque estamos falando de pessoas. Sim, De Sim. ser sim, humano. E o ser humano é um ser humano aqui, é um ser humano lá, as necessidades aqui, é a necessidade lá. Mas o Estado como Estado, qual é o dever do Estado? Será que o Estado hoje sabe qual é o dever dele para com o cidadão? Mas o cidadão também não sabe qual é o dever do Estado hoje. Ele não sabe. Hoje o cidadão ele só quer o vim a mim, mas ele não sabe nem qual o benefício a longo prazo. Mas o vem a mim que o disso. cidadão quer é como se ele recebesse um favor. Sim, mas eu digo É tipo assim, eu tenho direito a comer todos os dias, mas se o Estado me der só na segunda-feira, tá bom, porque eu vou tentar fazer jejum no resto. Você fala, não, querido, Você vem tem aqui. direito, vem Você tem direito a aqui. vir aqui todo dia. Você tem esse direito a vir aqui todo dia. Mas o que eu digo é assim, hoje, esse pai, falando da vulnerabilidade como um todo, hoje esse pai e essa mãe, eles não trabalham, ou se trabalham, é um só deles que trabalha para outra poder cuidar do seu filho. O Estado está perdendo uma mão de obra a curto prazo. Hoje o Estado está perdendo essa mão de obra. Essa mão de obra, hoje, se o Estado não fizer nada com o porquê essa mão de obra está faltando, querendo ou não, desculpa pais, desculpem mães, mas hoje o filho com uma deficiência ou o filho com autismo, com algum transtorno, hoje você precisa parar de trabalhar por conta dele. Então, para o Estado, falando aqui de forma judicial, né? Falando de forma legal, o causador do você não trabalhar hoje é seu filho. Então, o que eu posso fazer com o filho dessa pessoa para que eu consiga ter essa mão de obra de volta no mercado de trabalho? E o que podemos fazer? Alguém precisa cuidar dessa criança. Ela precisa ter um Ela ambiente precisa ter esse ambiente. seguro, Seguro. que de repente poderia ser um ambiente que ela aproveitaria para terapia, Pra terapia, para pra distração, convivência. para convivência, Para que essa mãe possa trabalhar. Mas sabendo disso, poxa, eu sei que essa mãe ou essa família, independente se seja mãe ou pai, eles precisam de um espaço mais curto de tempo para trabalhar, um trabalho que seja de 6 horas. Então, por que não ter um espaço onde eu possa ter uma terapia e no mesmo espaço eu ter o âmbito de trabalho, ter uma empresa ali focada em uma empresa para auxiliar essas mães, para que essas mães possam ter um auxílio de custo, onde ela possa ir trabalhar. Então, eu estou indo trabalhar, eu estou indo com meu filho, eu deixo meu filho ali. Se acontece alguma coisa, Isso é um mundo perfeito? Claro que é. Que a gente está sonhando. Estamos sonhando. Mas isso auxiliaria muito essa mãe ou essa família. Outros países têm algo muito parecido. Mas por que os outros países fazem isso? Porque a sua mão de obra para o Estado é muito importante. O Estado quer que você trabalhe, porque você faz com que a economia gire. Você trabalhando é uma pessoa a menos que eu tenho que me preocupar em ter um Bolsa Família, é uma pessoa a menos que eu tenho que me preocupar em ter que estar me preocupando com LOAS, é uma preocupação a menos que o Estado tem. Uma vez que essa criança tenha um suporte também pelo Estado. A partir disso, eu estou criando um adolescente que vai me gerar uma segunda mão de obra futuramente, seja ela qual for. Mas a criança não teve esse avanço todo, essa criança se tornou uma criança nível 3 de suporte, hoje ele é um adolescente nível 3 de suporte, mas hoje essa mãe, ela está com muito menos sobrecarga emocional, porque hoje essa mãe não está conseguindo chegar na adolescência desse filho. Sim. Ela não está conseguindo chegar até lá. Se a gente for para a rede privada, só piora. A gente recebeu um comunicado da AMIL dizendo que vão cortar o nosso convênio. A gente teve que entrar judicialmente. Hoje, para uma família que tem um filho com autismo conseguir contratar um convênio médico... Nossa, é um parto. Se você falar que você tem um filho com autismo, eles já fazem um jeito de não te vender o convênio.
Tudo bem. O que o Estado está fazendo sobre isso? Sim. E... Eles só fazem uma nota, né? Eles fazem uma nota, olha, isso, nós não gostamos do que estão É. sendo feito. Tá, mas o que o Estado está fazendo Só para é a mudar mesma isso? coisa pra mim. Ah, Mil, que coisa feia. É isso que está acontecendo. Tá, e aí? E aí? E aí Cadê a gente, o resultado o- prático disso? E é o que a gente estava conversando um pouco antes, né, de começar, inclusive. E aí, poxa, você vai ver isso fora do âmbito político, né? Político eu digo de questões do Estado, né? Você sai desse âmbito, quem é a sua família hoje? São pessoas com mais de 40 anos. Essas pessoas com mais de 40 anos são poucas as famílias que aceitam o autismo dos seus netos. Sim. Isso diminui Porque não mais ainda. conviveram com essa realidade, pelo Sim. menos do diagnóstico lá atrás. E é a síndrome da fulaninha, É né? que essas Eu crianças. nasci assim, isso não existia, Sim. e agora vai acontecer e ponto. Você, filho seu, como é que é? Quem pariu o Mateus, que Que balance balança o seu. É que nessa época também, há 40 anos atrás, antes disso, os autistas não era colocado em sociedade, não era colocado Nem dentro de uma existia escola o- regular, não existia. O que faziam? Pegavam essas crianças que se batiam, vamos jogar tudo no hospício, no manicômio, Manicômio. deixa lá. Inclusive, Inclusive, a história do manicômio é justamente por conta de autismo. a Hoje é camisa de sabido força disso. foi feita por conta dos autistas, que era aquela pessoa que se entrava em batia, que se crises. Né, né? a história real, assim, não é porque era por conta dos autistas. É assim É que como não tinha o nome também, existia né? o nome, Não né? existia o nome. Existia Criaram a essa. camisa de força pelos trejeitos Existia o comportamento que Justamente. eles Sim. viam que falavam assim, eu preciso impedir isso. Exatamente. Os E não comportamentos saber, eram o pêndulo. e não saber por que estava acontecendo aquilo. Justamente. Aí precisaram criar alguma roupa que contivessem os movimentos. E quais eram os movimentos que eles citavam na época? Era o movimento de pêndulo, com o corpo, sem parar. Às vezes o movimento de pêndulo com o chicote da cabeça na parede. Então fazia um pêndulo e levava a cabeça até a parede ou alguma coisa para tentar se machucar. A autoagressão, E a né? autoagressão com as mãos, né? De conseguir se autoagredir. Isso era típico do nível de autismo hoje conhecido Que hoje como a gente nível conhece, de suporte é. 3, desses mais difíceis de se lidar. E aí foi quando começou a buscarem um nome para esse comportamento. Aí teve lá esqueci o primeiro nome dele, alguma coisa Asperger o nome dele, é por isso que a primeira nomenclatura do autismo era de Asperger, né? Porque era o nome do Ah, eu Sim, já que ouvi criou. esse nome. Sim. Eu só não sabia que estava ligado ao autismo. Isso Sim. é uma outra conversa um pouco mais neurológica. Gente, olha, Vamos voltar. Muita coisa. eu sei que é muita coisa, mas a gente vai ter parte 2, parte 3, com certeza. Vamos sim. Mas o nosso tempo já está quase acabando, né? Mas eu Mas queria. já? Como Olha só, assim? gente, a gente nem começou direito. Que isso? Mas eu não posso encerrar. Eu quero saber. Porque é perceptível que o autismo mudou a vida de vocês, Sim, com certeza. né? Profissionalmente, socialmente. Quem não trabalhava começou a trabalhar, quem Pois é. trabalhava parou de Parou de trabalhar. trabalhar. Ah, psh. Mudou tudo. Mas assim, qual foi assim? Porque hoje vocês dão palestras, hoje vocês trazem informação para mães, para pais de autistas ou para aqueles que não têm nenhum autismo na família, autista na família, mas acabam convivendo socialmente na igreja, no trabalho, né? Então, assim, que é uma coisa muito importante. Sim. Informação, a gente já falou, né? É tudo de bom aqui. Como que foi essa mudança na vida de vocês? Radical. Aí, Bem como eu radical. falei, a gente começou muito no escuro. Depois que a gente foi aprendendo, e querendo ou não, quanto mais a gente aprende, mais, entre aspas, porque não tô romantizando a situação, mas quanto mais a gente aprende, mais vai facilitando a nossa vida, vai tornando as coisas um pouco mais compreensíveis, a gente vai se compreendendo, vai se São luzes que compreendendo vão dentro- acendendo, né, dentro vai da gente, acendendo, né? a gente vai pegando coisas muito mais rápidas. A gente começou no escuro. A gente lembra que na época a gente não sabia absolutamente nada. Então, tudo porque acontecia com o Nicolas, a gente ficava desesperada, a gente ficava coisa. Hoje, quando a gente tem um pouquinho mais de informação, a gente sabe que o que está acontecendo pode ser por conta disso. A cabeça já começa a girar. E às vezes a gente esquece de coisas básicas. Já teve vezes que, poxa, o Nicolas tá chorando, tá acontecendo isso e aquilo. Não, pode ser isso, aquilo, assado, cozido. Não, ele só queria ir no banheiro. Exatamente. A gente acaba esquecendo Então, coisas como a gente básicas, começou às no vezes. escuro, pra gente levar essa informação para as pessoas é muito importante, porque a gente não quer que as pessoas
passam pelo que a gente passou lá Você atrás. encurta caminhos, Sim, né? a gente não quer que as pessoas comecem no escuro, não quer que as pessoas recebam informação errada de profissional, porque isso afeta muito a vida. Principalmente tem gente que entra dentro do luto, não sai, não sai. Então, ela vai se apegando a E tem informações gente que erradas. nega, né? Nega, Nega, nega. nega, Faz E a nega, parte gente, do luto e nega. ela sim, não sai e a dali. gente tá vendo que a criança tá precisando de um tratamento, a gente tá vendo. Então, a gente gosta muito de ir na igreja e falar sobre a gente, sobre como se transformou. A gente gosta de falar das nossas dores também, porque se eu falar que é fácil todo dia, não é. Tem dia que a gente fala, Jesus, segura na minha mão que eu tô quase caindo aqui, me segura. Porque não é fácil, não é romântico, não é Não é o fato de bonito, nós né? sabermos um pouco mais, não é o fato da gente ter buscado uma informação Sim, fora, não quer dizer que o nosso dia a dia com o Nicolas seja sim. mil flores, isso não tem nada a ver. Então, mostrar pro outro que tá tudo bem você sofrer, tá tudo bem você sentir essa dor, porque eu também sinto essa dor, mas vem aqui, ó, dá pra você caminhar e fazer seu filho evoluir no mesmo ritmo. Então, a nossa maior vontade, assim, a nossa maior transformação é isso, trazer essa luz para as pessoas, não começar igual a gente começou no escuro, não começar com informação incorreta, porque isso atrapalha demais a criança, atrapalha demais os pais. A gente conhece profissionais que vão em podcasts e falam absurdos. Sim, Falam absurdos. Ah, mas quem é você? Você é um pai. Ele tem uma nomenclatura. Só que eu tenho certeza do que ele está falando é um absoluto irresponsável que alguns profissionais fazem. E a gente até É segue porque eu acho que é aquele negócio, né? A pessoa vê que é uma onda e quer surfar nela. sim. Também, Né? também. Porque assim, aí, se eu falar sobre autismo, as pessoas vão me chamar. Não importa que o que eu vou falar é coisa inútil. Para ele só está querendo se promover. Sim. E não está querendo, na verdade, informar, né? A gente Sim. segue o Lucelmo Lacerda, que é um. Hoje ele tá. O tempo fez com que ele saísse meio que da ciência e começasse a aplicar a ciência dentro da escola, né? Então ele está muito mais voltado para a área da educação hoje. Mas ele fez um vídeo recente e ele falou: hoje o que eu mais encontro são profissionais, falantes e pais especialistas. Porque o pai e a mãe, ele vive isso todo dia, ele tem a obrigação, o dever e mais do que tudo, ele tem a necessidade de saber, porque ele vai para uma clínica e o profissional que está na clínica sabe menos do que ele. É que a gente tem a motivação de formar o ser humano. Às vezes, alguns profissionais têm a motivação pelo dinheiro, do momento Sim. ali, do negócio. Ai, o autismo tá em alta, deixa eu dar uma estudadinha aqui, pegar um diplominha só para ganhar um dinheirinho a mais. A gente não, a gente tem uma motivação que é muito. Pô, é o futuro do meu filho que a gente tá falando. Sim. Então, querendo ou não, os pais acabam virando especialistas. Isso é muito comum. Cada dia E os pais não misturando têm um mais interesse financeiro, né? nenhum. Só estão pensando no futuro do filho, Eu pago na o curso, melhoria. eu pago o curso para quê? Para saber, porque eu preciso Sim. aplicar isso com meu filho. E às vezes, de repente, dá pra você entrar na área? Beleza, entra na área, trabalha, é isso aí. E você vai ser um diferencial, porque os pais, como eu atendo as crianças, eu acho engraçado, né? Porque às vezes um terapeuta fala, a mãe não dá ouvido. Só que às vezes eu vou e falo a mesma coisa que o terapeuta fala, e eu falo com essa mãe, e a mãe, não, é isso. Aí eu acabo explicando para os profissionais ali da clínica, eu falo, gente, eu estou no mesmo barco que essa mãe. Eu não tô no. Ela não tá num barquinho e Ela eu não num tá falando de iate. mãe para terapia, Sim. para terapeuta. Eu Ela tá estou falando de no uma mãe mesmo, para eu uma estou no mãe. mesmo barco que ela, eu estou remando junto com ela. Então a gente tá no mesmo nível. Eu não, às vezes para ela, o terapeuta, tipo, cara, você não vivencia, você tá falando do quê? Você não tá na minha casa, você não sabe. Aí elas vê, não, ela vive isso 24 horas por dia, ela está no mesmo barco que eu. Então acaba ouvindo muito mais a gente que é mãe, pai, do que os profissionais. Então é aquilo. Isso acaba sendo um dever muito maior para nós de buscarmos informação. E informação correta. Então a gente. Para que a gente não caia no vacilo de entregar uma informação errada. E outra, né? Assim, a possibilidade de vocês entregarem uma informação errada é mínima. Porque vocês estão aplicando a informação de vocês no seu dia a dia, Sim. na prática do dia a dia. Então, assim, vocês estão vendo o que funciona, o que não funciona, o que dá certo, o que não dá, tentativas e erros. Por mais que um profissional chegue e fale assim, faz desse jeito, aí você fala assim, meu, não vai dar certo, eu já tentei. Porque é o seu dia a dia ali, né? Sim. Assim, é tomar muito cuidado onde tu vai buscar a informação, né? Porque às vezes Isso os é. pais vêm com a informação, a gente participou de muito grupo de pai. Então vem com uma informação que ouviu, não tem embasamento nenhum, pegou A assim esperança, no né? lance, a esperança, e traz isso para um grupo de pais, cara. Aí entra naquela, eu estou no mesmo E é barco perigoso, que você, né? é muito perigoso. Ao mesmo tempo que é bom um pai ter muita informação, mas a informação correta. Porque numa dessas, Sim. você pode dar uma informação que pode atrapalhar o tratamento do filho, né? E aí tem uma outra vertente também, que é o pai que recebe essa informação.
Se esse pai ainda não vivenciou o luto, ele não se deu vou dizer ao Vai se luxo agarrar a aqui, qualquer né? informação. Vai se né? agarrar. Ele vai negar a sua. Por mais correta que esteja a sua Sim. informação, na época que a gente descobriu o diagnóstico, isso era muito comum. Hoje eu não sei mais, porque a gente já não está tanto no meio de quem está iniciando a esse ponto. Hoje os casos que a gente pega já são casos que já estão andando, Estão né? no luto, mas já sabem que o filho é autista, mas Sim. estão no luto. Já né? receberam diagnóstico há mais tempo. Então são poucas as famílias que Não vêm até a estão se gente hoje negando, que, né? olha, recebi ontem o diagnóstico. O que eu faço? Então, cada vez mais tem diminuído e os casos que acabam passando pra gente são casos que já o pai e a mãe já estão na luta há algum tempo. Mas quando o diagnóstico, a pessoa acaba de receber esse diagnóstico, o que a gente mais via, é: vou procurar uma segunda opinião, vou procurar uma terceira, uma quarta, uma E quinta, todas as opiniões são a até, mesma. até que eu ache um profissional que fale aquilo que eu quero ouvir. Mas isso é típico do ser humano, né? Isso é típico do ser humano, só que hoje a gente entende isso e quando a gente fala em palestras assim, é exata uma das coisas que a gente fala, e a gente repete isso muito. Não tem problema você achar que o médico tá errado, tá tudo bem. Não tá. Mas para aliviar, tá tudo bem. O que a terapia vai dificultar na vida do seu filho? Nada. Então começa logo essa Então terapia. começa a terapia. Ah, mas ele não é. Não, mas põe. Mal não vai fazer. Só vai fazer Põe, bem. só vai Se fazer seu bem. filho não for autista, ele só vai aprender a escrever mais rápido, a pegar na caneta mais rápido, ele vai ter a motricidade um pouco mais afinada do que as outras crianças, ele só vai ter a melhorar. Você vai gastar com isso? Não. Quem vai pagar é o convênio? Você já paga o convênio, você já tem esse gasto. Então, assim, põe na terapia. É isso mesmo. Se tiver tudo errado, o médico realmente estiver errado, ele não for autista, você tira da terapia e você só vai ter tido ganho. Agora não deixa esse ego, essa coisa do não é, eu vou buscar a informação que eu quero, porque eu ouvi o cara falando que isso tem muito recentemente, o canabidiol vai resolver a vida. Então todos os remédios que o neuro deu não vou dar, porque funcionou o canabidiol lá com o fulaninho. Não. E porque o remédio X funcionou. Você não tem como me dar um remedinho desse assim pra eu começar a dar com meu filho? Porque se funcionou com o seu, pode ser que funcione. Não, gente, não é assim. Não, mas funcionou com ele, eu vou fazer. Porque eu sou mãe, eu sei o que tá acontecendo. Eu sei o que é melhor pro meu filho. Sim, E nisso aí, às vezes, você afunda o filho numa Mais escuridão aí que. sim. Um regresso, né? Às vezes ele tá tendo Às um vezes avanço, irreversível. e aí você regride e aí você tem que começar do zero novamente. Mas o autismo mudou muito, ela começou a trabalhar, na verdade ela começou a fazer pedagogia já pensando na adolescência do Nicolas. É. A gente já sabia que provavelmente seria um pouco mais difícil, a escola seria um pouco mais difícil, então assim, quem vai fazer o quê? Aí eu iria fazer terapia ocupacional, porque o Nicolas é extremamente sensorial, ela faria pedagogia. Então ela terminou a pedagogia agora, acabou de terminar o psicopedago, mas ela começou fazendo pensando no... Só no Nicolas, não pensei no dinheiro. Falei, eu preciso auxiliar meu filho, porque a gente sabe que o ensino médio é cruel para uma criança, Sim. né? Típica, né? Típica. Para uma criança que tá dentro do espectro, a gente sabe que é um pouquinho mais E o difícil, né? interessante é que vocês se preparam, né? Se você, quando tem a consciência, no momento que você está vivendo, você antecipa Sim. o seu futuro se preparando. Né? Então eu vou precisar disso, então eu vou fazer Eu dessa acho que isso maneira. traz até uma segurança para mim. Eu não sei, para mim o futuro do Nicolas é incerto. Mas se eu consigo antecipar alguma coisa, consigo me planejar para alguma coisa que vai acontecer, eu acho que para mim, no meu caso, Eu já me penso no traz pior uma cenário paz. e me preparo para o pior cenário. Já me traz essa Qualquer paz. Poxa, benefício se acontecer é alguma vitória. coisa, o que der ruim, eu sei que eu posso alfabetizar meu filho em casa, por exemplo. Eu tenho essa segurança comigo. Então, para mim, isso é um porto seguro. Para mim, isso é um porto seguro. Gente, eu ficaria horas aqui. Que isso. Horas, porque é super agradável receber de vocês essas experiências, essas informações. Eu já vou fazer um pedido aqui para vocês, para que vocês voltem, Claro. né? A gente de repente faça aí uma pequena palestra, de repente, como vocês estão acostumados a fazer em igrejas, para que vocês tragam mais informação, de repente, para esse pai, para essa mãe que está na dúvida ou que está se negando, né? Que está, de certa forma, atrapalhando o desenvolvimento dessa criança, desse adolescente, de repente, para que tenha essa consciência, que eu acho que a gente precisa começar a se preocupar com isso, com o futuro dessas crianças, com o futuro dessas famílias, com o futuro desse pai, com o futuro dessa mãe. E a gente só vai conseguir avançar
através da informação, através do diálogo, e vocês, assim, eu descobri um poço de informação aqui, ó, que é fundo, gente, é fundo. E a gente vai tirar muita informação disso. Já fica aqui um convite para vocês. Eu vou dar um tempinho aí, de repente, para vocês respirarem e, de repente, a gente já marcar Sábado agora, esse sábado. segundo encontro amanhã. Não, mas é sério. Eu acho que a gente precisa falar mais sobre isso. Eu acho que a gente precisa trazer informação, trazer um norte para essa mãe, para esse pai que às vezes não sabe para onde começar, ou esse pai que tem essa consciência, mas a mãe se nega, ou essa mãe que tem essa consciência e o pai se nega, e já gera um conflito dentro de casa. Então eu acho que vocês têm muito a acrescentar com informações, com luz, com norte, para que a gente consiga aí, de repente, ajudar as famílias aí a se encontrarem e se ajudarem. Eu quero deixar aqui com vocês, como forma de agradecimento, a nossa combinha aqui a canequinha do podcast, Obrigada. como forma de agradecimento, A gente que agradece. mas já agradece. deixando assim a Kombi assim de portas abertas, que a gente quer esse segundo encontro, de repente um terceiro, um quarto, um quinto encontro, para que a gente volte a falar mais sobre isso, porque eu sei que é uma preocupação de muitas famílias hoje. E eu gostaria que vocês dessem aí as suas considerações finais. Pode ficar à vontade. Não, mas assim, eu vou começar dessa vez. Não, imagina, depois eu concluo para você. Dizer para você pai, você mãe, que está assistindo, por mais que a gente tenha falado agora sobre algumas questões públicas, algumas realidades que pode não ser a sua realidade, pode não ser o seu dia a dia, pode ser um dia a dia distante do que você vive, do que você conhece, mas dizer que o autismo não é o fim do mundo, o autismo não é o fim da linha. Sim. Por mais que você esteja vivendo luto, nós também passamos pelo luto. É um caminho diferente. É um caminho diferente. A luz ela sempre vai estar lá no fim do túnel para todo mundo. É a mesma luz para todo mundo. Mas o caminho que a gente chega até lá é um pouquinho diferente. E às vezes quando a gente chega lá, a gente vê que a luz não é tudo aquilo que a gente, nossa, é essa idealização. Não, a gente conseguiu chegar lá e o Nicolas continua sendo nível 3, o Nicolas continua com todas as suas dificuldades, mas com toda certeza, buscar conhecimento é primordial. Sim. Buscar conhecimento, fazer curso de AT, fazer curso de cuidador, fazer curso de análise do comportamento, que é o ABA, é essencial. Se Deus quiser, quem sabe você consiga arrumar um emprego, na área, até por estar fazendo esses cursos, busca especialização. Ah, mas eu não vou fazer nada. Você está fazendo pelo seu filho. Sim. Isso é prioritário na sua vida, e foi isso que fez a gente chegar no fim do túnel. Eu digo assim, a gente chegou mais próximo da luz e a gente viu que, poxa, chegar lá é só o começo de tudo. Hoje a nossa vida é muito mais fácil, ela é muito mais tranquila, porque a gente conseguiu chegar o mais próximo que a gente conseguiu dessa luz, e entender o que é chegar lá. Entender de que a partir de agora eu tenho conhecimento para isso, a partir de agora eu sei o que fazer com meu filho, e por mais que ele evolua ou não, eu sei que eu estou no caminho certo. Eu sei que nós estamos fazendo o máximo possível para o nosso filho. É uma dedicação assim que tem frutos. Sim. Às vezes o fruto não é imediato, ele não é na hora, ele não é daqui a 1 mês, não é daqui 2, mas com certeza o fruto primário é em nós. Sim. Em nós. Hoje, se não fosse o Nicolas, nós não seríamos quem nós somos. E hoje, a gente até comenta às vezes, né, sobre isso. Hoje, se não tivermos o Nicolas, hoje nós somos pessoas absurdamente melhores por conta dele. Sim. É isso. Agradecer a clínica também, né, que liberou ela. Valeu, galera. Mas só inteirando o que ele falou, é o que a gente falou também aqui no meio. Não permita, assim, viver o luto, permita sentir, porque não é fácil receber um diagnóstico, não é tranquilo. E também reprimir essa emoção não vai resolver nada. Então permita-se fazendo alguma coisa pelo seu filho. Então, eu tô no luto, eu não aceito, eu não acho que ele é autista, mas mesmo assim eu vou levar ele na clínica, mesmo assim eu vou levar ele na terapia, eu vou levar ele na coisa por ele. eu vou fazer alguma coisa por ele.
que com o tempo, querendo ou não, quando você começa a fazer alguma coisa pelo seu filho, isso vai te curando também. Porque depois que passa isso tudo, além do remorso, né, de ter passado por esse momento, porque isso é normal de mulher, né, quando nasce uma mãe, nasce a culpa, é exatamente Sim. isso que acontece. Além da culpa, né, de você, ai, mas eu fiquei relutando, mas eu briguei com Deus e tal. Além disso, vem a culpa do eu não fiz nada e eu perdi tempo. Então, viva assim, viva seu luto, sinta o que você tem que sentir, mas leve seu filho, comece a fazer terapia. Mal não vai fazer. Terapia, fono, psico, só E você faz está bem, dando só dá uma crescimento. oportunidade E para você que tá ele se dando uma desenvolva, né? oportunidade pro seu filho, tá dando oportunidade pro seu filho, tá dando oportunidade para você mesmo até, né? Se redescobrir, se descobrir nesse caminho. Acho que o que eu posso finalizar é isso, é esse recado para as mães, para elas não, desculpa, não reprimirem né, a emoção e viver, mas ainda assim buscar o tratamento do Eu acho filho. que qualquer luto, né, que a gente está falando aqui de sentimento, ele é válido você sentir, mas tem uma hora que você fala, pronto, chorei. Até Davi foi Sim, assim, sim. né? Davi queria lá na passagem lá que ele pediu para que Deus salvasse o filho dele, que não levasse o filho dele. Chorou, rasgou as vestes, orou e Deus levou o filho dele. Aí o pessoal fala assim: e agora? O que vai ser de Davi? Ele fala: pronto, agora já chorei, já rasguei, Deus quis levar, então vida que segue. Eu acho que a gente recebe o luto muitas vezes, em qualquer situação, dessas maneiras: chora, resmunga, xinga, se joga no chão, Sim. mas chega o momento de se levantar e falar: vamos arrumar essa bagunça aqui porque a gente E precisa no fazer meio do alguma caminho coisa, também né? você fala, Jesus, 5 minutinhos aqui, deixa É, você travas, depois você voltei, pronto, continua, segue a já vida. estou equilibrada. Voltei, Jesus. Foi 5 minutinhos de E recaída, mas tá tudo ele certo. entende, né? É tão bom quando a gente pode saber que nós somos compreendidos da maneira que somos, Sim, né? Não que ele queira que a a gente gente seja como a continua. gente é, mas nós somos da maneira que somos. Ele nos quer pessoas melhores, mas ele também nos aceita com as nossas reclamações. Daí depois eu falo assim, reclama. Eu vou te mostrar depois o caminho, né? É bem isso Às vezes, mesmo. sem reclamar, a gente não consegue enxergar o caminho. Exato, exato. Mas que bom, mais uma vez agradecida aqui pela A presença de gente que vocês. agradece o que agradece. convite. E você que está em casa aí, que fica aí, ai, o que eu posso fazer para ajudar? Ai, o que eu posso fazer para ser uma pessoa melhor, para compreender o meu colega ali que tem um filho autista, que eu possa estender as mãos? Procure informação. Procure informação. Assista o podcast 1, 2, 3 vezes, assista de novo, assista os que passaram. Converse com a sua amiga, converse sobre Ó, como é que eu posso e se ajudar. não quiser procurar informação, só não julgue. Pronto, já tá fazendo Já é uma muita... grande ajuda, Nossa, né? ajuda demais. Não Já é olhe, uma tipo, grande não fica ajuda. olhando quando a criança tá em crise no mercado. Ai, essa mãe não sabe cuidar. Exatamente. Mas eu acho que é isso. A gente precisa ser mais humano, né? Compreender a dificuldade do outro, compreender a dificuldade dentro de casa e tentar ser útil de alguma forma. E eu espero que esse podcast tenha sido útil para você também, que está aí em casa. E a gente vai ter mais, eles já prometeram, eu vou encher para a gente já marcar novamente, porque eu sei que vai valer muito a pena. Obrigada mais uma vez. Obrigado. Deus Agradece. abençoe. E ó, um beijo, ó. Eu vou deixar as redes sociais deles depois para vocês seguirem. Tchau, gente.